E eu queria pegar, em termos macro, a sua percepção, se você acha que é a mulher brasileira que vai decidir a eleição presidencial neste ano. A mulher ela vai com certeza ajudar a decidir, né, a eleição esse ano, particularmente porque a gente começa a perceber, né, Caio, que há uma diferença de voto entre os homens e as mulheres. Essa diferença de voto nem sempre aconteceu na história do país, ela é mais marcada depois de 18, a partir de 18 a gente começa a ter o que a gente chama do gap de gênero mais moderno, né? Antes nós tínhamos um gap de gênero mais tradicional. O que quer dizer o gap de gênero? É que o gap de gênero tradicional mostrava que as mulheres eram um pouco mais conservadoras do que os homens, né? E a partir de agora, desde 18, tem uma virada, e nessa virada se percebe que as mulheres acabam sendo um pouco mais progressistas do que os homens. Então, tem um jeito diferente de ver e tem um jeito diferente de processar. Não é um corpo único, as mulheres têm uma vertente mais conservadora, uma vertente mais progressista, elas formam até uma média, de maneira geral, os homens estão caminhando um pouco mais para uma perspectiva mais conservadora. Mas sim, o discurso moderado, por exemplo, é importante para conseguir alcançar o voto das mulheres. Você enxerga nas pesquisas que você faz, teria um direcionamento, uma receita básica para um candidato que quiser, pelo menos, ter a maioria desse universo? Olha, eu diria que o Renato Meirelles e a gente procura essa receita juntos, inclusive. A gente tem uma iniciativa que chama WLab, só para estudar mulheres, justamente pelo que a Luciana falou, que as mulheres passaram a votar diferente dos homens e a gente se debruça nisso há anos. São 2 institutos, o que é bastante feminino, né? Porque a gente tem um consenso ali de descobrir isso. Mas o que as mulheres, né? Tem um pouco essa lógica de que as mulheres são mais de esquerda. Eu vejo um pouco diferente. Eu considero que as mulheres elas não estão nos extremos, né? Quando eu olho, por exemplo, a última pesquisa Meio Ideia, que foi publicada essa semana, a gente vê ali mais mulheres, 32% das mulheres dizendo que ou não tem posição política ou já tiveram e não tem mais. Contra 25% dos homens. Eu vejo uma diferença maior entre homens mais de direita do que mulheres. Uma hipótese disso é que as mulheres são quem usam mais os serviços públicos. Então, as mulheres que levam as crianças na escola, portanto, usam a educação, levam crianças e idosos no posto de saúde, são totalmente dependentes da segurança pública. Quando a gente faz, né, Renato, o grupo de pesquisa qualitativa, a gente ouve as mulheres dizendo: eu pego o ônibus, eu não sei se eu vou chegar no meu trabalho, né? Então tem essa insegurança e, portanto, elas ficam esperando ali propostas concretas, tanto é que elas demoram também mais a decidir o voto. Então, se eu pudesse dizer uma receita, é que as mulheres não gostam de uma política agressiva, né? Elas repelem essa agressividade e elas estão em busca de resultados concretos da política. Então, se pudesse resumir uma receita, seria essa. O que as mulheres brasileiras querem de um político? Em primeiro lugar, poder voltar a almoçar domingo tranquilamente na família, né? E aí eu vou um pouco da linha do que a Cila está falando, que a gente estudou lá. Nessa nossa empreitada pelo entendimento das mulheres no WLab, vamos lembrar o que foi o Lula. Comecinho do Lula, campanha de 89. Completamente voto masculino. Durante todo o início da primeira, da segunda candidatura do Lula, ele majoritariamente tinha um voto mais masculino. E o que ele não tinha? O Lulinha Paz e Amor. Ele não tinha a tranquilidade, tinha uma postura de campanha muito mais agressiva. Bruto, né? Bruto. Sim. E que tirava a parcela do voto das mulheres. O Lula começa a ter mais voto das mulheres com o Lulinha Paz e Amor, mas ainda não ganhava. E aí, quando vem um pouco mais para frente, começa a entregar serviços públicos,
o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida no nome da mulher, começa a ter a levar para a política uma lógica da participação dos serviços públicos. E, efetivamente, é a mulher, como a Cila disse, eu super concordo, que que utiliza os serviços públicos, que leva, inclusive, o marido para ir no posto de saúde, o filho para vacinar. Você quase não encontra pai que leva o filho para vacinar. Então, eu diria que tem um pragmatismo aí no voto, em que hoje, essa mulher, na eleição passada, em 2018 com a Haddad, como a Luciana dividiu com a gente, mas de enxergar mais claramente que vantagem Maria leva em votar num lado ou votar no outro lado.